Não quero trabalhar com a Maria ou não quero trabalhar com o João. O que fazer quando a gente se pega em um momento da nossa vida, da nossa carreira profissional, quando a gente resiste trabalhar com uma determinada pessoa? Então fica aqui que nós vamos falar sobre isso hoje. E por quê? Ou você acredita que isso não possa acontecer? Ou você acredita que isso, de repente, já não está acontecendo? E você pode nem ter consciência disso. Ou você tem consciência disso e quer saber como resolver esse BO. Bom, jeito tradicional de ser. Sai fora. Sai fora. Sai fora, sai dessa empresa, sai do setor, pede a conta, abandona tudo e sai fora. Jeito tradicional. Bom, primeiro, antes de tudo, eu vou falar para vocês que em mentoria eu pego muito isso, em treinamento, um curso, até mesmo nos cursos. Eu tenho muitos relatos assim. Agora, para a gente poder começar a traçar um novo caminho, uma nova estratégia, porque sim, esse canal é para te ensinar a desenvolver, se capacitar em novas habilidades, habilidades de poder. E aprender a ser mais estratégico. Não quero ser estratégico, Patrícia? Então, esse canal não vai servir para você. Porque o que acontece? Ah, não, mas é que cansa muito ser estratégico. A gente é estratégico o tempo todo, só que de forma inconsciente. Você está o tempo todo negociando com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, seus filhos. Você está negociando o tempo todo com as pessoas que você está envolvido. Agora, quando você faz isso de forma mais consciente, quando você faz isso de forma mais estratégica, quando você sabe que o que você está fazendo vai gerar um retorno, vai gerar uma ação ou uma reação, quando você tem consciência disso, é muito melhor. E eu sempre bato na mesma tecla com todos os meus mentorados, alunos e você agora, meu visionário aqui, meu seguidor aqui, que também é meu aluno muitas vezes, que também acaba assistindo, que também é meu mentorado. Sempre tudo com muita ética. Sempre tudo com muita, muita, muita responsabilidade. Nós vamos entender isso lá na frente. Sabe por quê? Porque a gente ganha bastante com isso, embora a gente ache que em algum momento a gente possa perder. Mas antes, curta, compartilhe e faça um comentário ou sugestão de temas. Eu gosto. E leio os comentários. Você acha que não, mas eu leio. E sou eu mesmo que respondo. Agora, visionário, é o seguinte, vamos entender primeiro, tá? Por que isso acontece? Por que a gente resiste tanto a trabalhar com alguém? Ah, Patrícia, mas é necessário entender? Opa! Opa! É muito necessário. Primeiro porque existem muitas pessoas que nem sabem por que resistem e nem sabem nem que resiste. É sim importante, porque primeiro você pode estar vivendo um momento da sua carreira que você pode estar se prejudicando por conta disso e não está se dando conta disso. E se você tem intenção de viver uma ascensão profissional, se você tem intenção de se permanecer na empresa, ou se você está cansado de estar vivendo uma situação dessa e quer mudar esse jogo, virar essa mesa, esse é o momento. Tem que entender, visionário, tem que entender. Só que entender de forma correta e não ficar aqui enchendo sua cabeça. Mas por que acontece isso? Mas por que acontece aquilo? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí você vai estar queimando energia e não vai chegar no lugar. Então é importante entender, tá? Então vamos lá. Primeiro, quais são os fatores principais que podem ocorrer ou que causa tudo isso? Não é simplesmente você não gostar de uma pessoa, mas existe situações que faz com que a gente resista a trabalhar com algumas pessoas. Se for o não gostar por não gostar, então você vai ter que negociar com as suas emoções, porque ali é uma área profissional. Eu sempre estou falando aqui, você não vai levar
o seu colega de trabalho para ser padrinho de casamento, para jantar na sua casa toda semana. Não faz parte do jogo isso aí, tá? Isso acontece, essas amizades, esses estreitamentos de amizade existem em um em 1 milhão. E isso pode se ruir. Eu já vi casos assim de rolar um padrinho de casamento, porque eu gosto muito do meu colega de trabalho, e quando eu saí da empresa, acabou tudo. Acabou o coleguismo, acabou o apadrinhamento, já era. Só foi ali, porque tinha um jogo de interesse. Agora, vamos entender. Sem mais delongas, vamos entender. Bom, isso acontece por alguns fatores. Um deles é porque quando os valores não estão batendo, tá? Quando a diferença de valor entre você e aquela pessoa é gritante, tá? Por uma questão talvez profissional, porque não houve um respeito, porque a convivência gera atrito, e isso linka com uma situação do dia a dia que acontece nesse momento agora que você está me vendo aqui. Você pode ter dado uma pausa no trabalho, ter parado o café, tá me ouvindo e rolar isso aí. Você está respirando porque você acabou de ter um atrito. Tá? É quando essa falta de valor não gera. Ó, existem pessoas que, por exemplo, dentro desse quesito, é porque não ajuda. Pô, eu tô fazendo, tô me matando, meu colega ali não faz. Meu colega ali não trabalha como eu. Ele não colabora, não ajuda. Ou só eu faço e ele não. Acontece também por uma. Isso é mais comum, por uma falta, ou né, ausência, falta, ruído, pouca comunicação. Existem estilos diferentes de se comunicar. Tem gente que é mais direto, mais assertivo, mais pá, não tem muita paciência de. Existem outras pessoas que são mais sutis, nossa, mais introspectiva, né? Tá ali mais quieto, observa, olha. Ah, Patrícia, mas isso não causa. Eu não deixo de trabalhar com uma pessoa por causa disso. Você não. Mas tem um monte de gente que deixa. Tem gente que resiste a trabalhar com gente assim, não quer estar perto, não quer estar junto, não quer negociar. Inclusive, quando você tem um cliente que tem essas características, você quer se afastar, mas você vai se afastar do teu principal fonte de faturamento, de renda, teu cliente. Isso não acontece. Só você está achando que isso acontece só com colegas e pares e chefes. Obviamente que não. Então, é quando ruído de comunicação é quando tem muitos mal entendidos. Nossa, o que tem de mal entendido, você não faz ideia. É uma pessoa que, por exemplo, critica, vive criticando uma outra, e a forma com que ela fala pode se tornar agressiva, né? Nossa, aquela pessoa não é nada empática. Quando ela fala, ela é agressiva com fulano, com beltrano, com ciclano. Você se incomoda com a maneira com que o outro se comunica, fala, entre tantas outras coisas. Às vezes você não gosta mesmo da forma com que a pessoa fala. Tem gente que não gosta de conviver com pessoas que falam de uma forma mais lenta, mais tranquila. Nossa, me irrita esse tipo de gente. E aí você se afasta da pessoa porque você não quer conversar com ela. Você fala, meu Deus, eu não quero trabalhar com essa pessoa. Não dá, Patrícia. Você está entendendo por que é importante a gente entender os motivos? Ah, tem também o ponto de más experiências ruins com aquela determinada pessoa. Existem pessoas que disparam em você alguns gatilhos e isso faz te sentir dor. Você pode não ser consciente disso, mas olha que interessante. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela é grossa com você, estúpida. Ou ela tem uma maneira que te lembra alguém, pai, mãe, colega, tia, alguém que te machucou muito. Ou ela fala algo que toca em você assim profundamente. E aí você resiste, talvez não tenha nem percebido isso. E aí você resiste porque porque aquela pessoa, quando você olha para ela, você lembra da dor que você sente, da frustração que é conviver com aquela pessoa. Tudo isso eu estou falando dentro do ambiente de trabalho. Olha que maluco.
Ou vocês acham que isso não acredita? Que isso não acontece? Que isso não acredita é ótimo. Vocês acham que isso não acontece? Acontece muito. Também tem o fator de você não confiar na pessoa. Cara, essa pessoa não inspira confiança. Não sei, não consigo conviver com ela. Eu tenho resistência. A pessoa, não sei, ela não cumpre os seus acordos, ela age de maneira duvidosa. Eu não consigo provar, mas não sinto ali uma coisa. Não sei. Né? Ou ela não respeita prazos, não respeita metas, tá sempre dando uma de louca ali, tá sempre ludibriando, fazendo coisas erradas, e aí, sei. E por último, que a gente não pode esquecer, é que são pessoas que têm ritmos diferentes. Tem gente que é acelerado, ligado no 220. Outras são mais slow, né? Ali, no, tipo, quase no modo paradão de ser. E sim, causa resistências nessa convivência. Você não quer trabalhar com uma pessoa assim, por N motivos, incluso esses. Agora, também tem o fato de você não trabalhar com gente perfeccionista, né? Você fala, cara, a pessoa é chata pra caramba, meu. Puta que pariu, é muito chata, a pessoa é muito chata. Não dá ali, não dá. Ou é uma pessoa muito alheia às coisas que tá convivendo e tal, e isso te causa... Olha só, agora eu te pergunto, você fazia ideia e você tinha clareza de tudo isso, de que pode sim existir isso e mais um pouco em relação às convivências? Só a diferença de ritmo já é uma coisa que pode afastar. E é uma coisa simples, porque a gente está falando aqui de uma coisa que você nem faz ideia de que... Ah, e detalhe, tá? O duro é quando o gestor não sabe fazer essa leitura, quando a própria empresa tem dificuldade de fazer essa leitura e não sabe depois como agir. Porque tem uma chave. Você fala assim, Patrícia, mas qual é a chave para aprender a lidar com tudo isso? Porque se eu não peço a conta, eu fico mal. Porque tem isso. Se você não buscar o entendimento e o conhecimento de como você deve fazer, se você não buscar novas habilidades de como você deve agir, em primeiro lugar, você tem que se fazer a seguinte observação. Você tem que olhar para dentro. Você tem que entender se tudo isso que eu falei aqui agora, e mais um pouco que tem, mas eu tô trazendo aqui os principais tópicos, você tem que entender se isso não é algo teu, que está aí dentro, que você tem dificuldade de lidar com você, em você, de entender, e tá jogando isso aqui fora, pro trabalho, pro dia a dia. Ou se realmente é apenas um padrão comportamental da outra pessoa que prejudica. Agora, você precisa aprender a falar isso. Você precisa aprender a passar isso de uma forma profissional. Porque, como a gente não se comunica muito bem na maioria das vezes, o que a gente faz? Mas eu não gosto de trabalhar com a pessoa. Por quê? Porque você não vai saber colocar esses pontos que eu tô falando agora. E aí você fala de qualquer jeito. Eu que não gosto da pessoa chata pra caramba. Pô, o que a empresa vai pensar de você? Você fala, você não tá conseguindo trabalhar porque alguém é chato? Se vira. A empresa fala assim, se vira. Você precisa aprender. Eu lembro que teve um episódio, olha, eu vou te contar. Te contar essa história. Teve um episódio em que eu estava com uma baixa aderência à inteligência emocional. Para não dizer zero, não vou dizer zero porque não estava nesse nível, mas estava aí uns 50%. Cara, e quando você está 50% abaixo da sua capacidade da inteligência emocional, de você não conseguir lidar, não conseguir entender o que está acontecendo com você e nem tampouco como lidar com o outro, é um percentual extremamente alto. Se eu estivesse falando aqui de 30%, já era alto. Para convivência, complicado. Porque quando você não está bem para manter uma convivência, para lidar com estratégias e entender como você vai agir e reagir, é um desastre profissional, porque você pode ter um extremo talento. O seu hard skills está lá no topo do bico da montanha, mas a tua forma de atuar é tão desastrosa que você coloca todo o teu talento no chão. E foi o que eu estava iniciando
a fazer, né? Como dizem os portugueses. Bom, enfim. E aí eu teve um momento que eu estava muito cansada mentalmente, energeticamente, espiritualmente, tudo. E aí eu fiz um desabafo. Tipo, cara, eu não aguento trabalhar com os caras. Detalhe, né? Ele é meu chefe na época. Já contei essa história num vídeo aqui. Mais de 500 mil visualizações aí, porque quem nunca passou por isso? Enfim. E aí chegou um momento do estresse, estava tão grande a situação, as questões estavam tão já complicadas que o dono não aguentou, virou e falou assim pra mim: Ô Patrícia, você precisa se virar. Eu preciso dos dois aqui. Vocês se virem. Se virem aí com vocês. Vocês precisam aprender a se dar bem. Eu preciso dos dois aqui na empresa e a gente vai precisar resolver esse trabalho. Como vocês vão lidar com isso, eu não sei. Ali caiu minha ficha. Porque, profissionalmente falando, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. E para negociar com as diferenças, você precisa olhar para dentro. Porque a maioria das vezes, o que a gente faz? A gente quer que o mundo todo em torno de nós mude. E não vai. E se você viver mudando de empresa, você não vai criar resistência, você não vai criar resiliência, você não vai criar habilidades, você não vai adotar estratégias, porque a dificuldade ela acontece em todos os momentos da nossa vida. Ter uma relação dentro de casa já é um desafio. Existe uma porção de questões comportamentais e emocionais que a gente olha no outro que a gente não gosta e que o outro às vezes não enxerga, tá? E que você acha que ele enxerga porque parece tão muito óbvio. Mas é o que eu costumo dizer para os meus mentorados, inclusive os líderes. O óbvio precisa ser dito todos os dias. Então não adianta a gente querer ficar o tempo todo tentando controlar, mudar as coisas. A gente vai adoecer. Agora, você precisa aprender a negociar com você. Você precisa entender porque que parte de tudo isso te incomoda. E aí, é lógico, se for uma questão de comunicação, aprende a lidar com comunicação. Eu ensino isso, tem um monte de vídeo aqui para te ajudar. Criar novas estratégias. Inclusive, você tem toda a liberdade de fazer um curso meu aí para você aprender. Vem para cá, traz o problema aqui para a mesa. Porque esse canal é para te ajudar. É para te ajudar a viver melhor, ter dias mais leves, ter uma vida profissional, uma carreira profissional mais próspera e, de preferência, mais saudável. Porque não adianta você estar engolindo tudo e você acha que você está superando tudo com você doente. Você vai ficar mal. E vale a pena você ficar doente por conta de algo que você poderia evitar e até poderia atenuar e até poderia viver melhor? Porque é uma escolha. Você buscar, você estudar, você buscar o conhecimento é uma escolha. Você olhar para dentro é uma escolha. Pode doer? Pode, mas dói muito mais o fato de você não entender. Quando uma pessoa te diz assim, olha, eu tô perdido, não sei o que fazer, não sei o que eu faço, tô desesperado, é porque está com uma grande dificuldade de olhar para dentro e entender como pode resolver isso. Então, respire, dê um passinho para trás, analise o que está acontecendo e como você pode melhorar isso. Tente ficar o tempo todo tentando mudar as coisas e as pessoas. E quanto mais você se afastar das pessoas que você tem um desafeto ou que entra em alguma característica do que eu acabei de colocar aqui, quem vai estar se prejudicando profissionalmente é você. Que está com uma baixa inteligência emocional, que não está conseguindo resolver uma gestão de conflitos, ainda que o outro faça uma gestão por conflito, porque tem gente que provoca o conflito para ver o circo pegar fogo, porque entende que isso faz as pessoas se movimentarem, mas isso está um pouquinho arcaico, isso acaba com a mente. Então, algumas empresas estão começando a entender isso, não são todas ainda, é uma grande maioria que ainda precisa aprender. Mas aos poucos a gente... e outra coisa, e se você é um líder que está tentando apaziguar tudo e não perder ninguém, cara, tem um momento que a gente precisa deixar. Respira, deixa, coloca os pontos de maneira sempre muito profissional. Se você for fazer uma reclamação, se você for conversar com o RH, se você for falar para uma ouvidoria, se você for conversar com o chefe, sempre se posicione com pautas profissionais em cima do comportamento e não do RG da pessoa. Senão é conotação impessoal. E se a conotação é impessoal, a empresa não vai te ouvir. Está claro? Fez sentido? Você já passou por isso?
com alguém que você esbraveja e fala, não quero trabalhar com essa pessoa, não quero ficar aqui com essa pessoa? Porque nós somos observados o tempo todo. E a maneira com que a gente trabalha, ela pode encantar, mas ela também pode desapontar. E aí, o que você quer? O que você está buscando para sua vida profissional? Isso você também precisa saber. Fez sentido? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo com mais estratégias.